Sejam todos muito bem-vindos à plataforma de conteúdo Setor Moveleiro. O objetivo do nosso trabalho é levar até você informações relevantes que vão te auxiliar na tomada de decisões. E no Vitrine Setor Moveleiro de hoje, nós temos a oportunidade de conversar com Irineu Munhoz, presidente da Bimóvel. Vai fazer para nós um retrato sobre o setor em 2024, as expectativas para 2025. Então fique conosco. Seja, então, muito bem-vindo, Irineu Munhoz. Apresente-se, por favor, ao nosso público, plataforma Setor Moveleiro. Olá, queridos ouvintes da plataforma Setor Moveleiro. Prezado Carlos Bessa, meu nome é Irineu Munhoz, atualmente estou como presidente da Bimóvel, com muita honra, com muita satisfação. E é um prazer enorme estar aqui falando com vocês, trazendo algumas coisas que nós, pela Bimóvel, achamos, entendemos que está acontecendo e que poderá acontecer. Então, vamos lá, vamos conversar. O setor Vamos lá. moveleiro tem se mostrado cada vez mais dinâmico, cada vez mais competente, e eu gostaria que você fizesse para nós uma avaliação do panorama de 2024. Quais foram os principais desafios e conquistas do setor moveleiro? O setor de imóveis no Brasil apresentou um desempenho consistente ao longo de 2024, mesmo diante de oscilações e desafios pontuais, né? Reflexo disso é o aumento que tivemos de 9,9% no volume produzido de imóveis e colchões nos três primeiros meses, os três primeiros trimestres, né? Os 9 primeiros meses do ano, em comparação ao igual período em 2023, acima, inclusive, das expectativas do início do ano. Então, esse crescimento também foi observado em termos de faturamento entre janeiro e setembro. A indústria moveleira obteve um crescimento de 4,8%, também quando comparado ao mesmo período do ano anterior. Já no varejo, as vendas acumuladas até setembro cresceram na ordem de 5,6% em volume e 6,7% em receita, evidenciando um mercado doméstico mais aquecido do que nos últimos 2 anos pós-pandemia. É fato que também tenhamos enfrentado desafios consideráveis com o custo Brasil, por exemplo, seguindo como um dos maiores inimigos a competitividade da indústria e do empresariado brasileiro, impactando também nos investimentos e na geração de postos de trabalho. Ainda assim, a nossa indústria mostrou resiliência e persistência. Os investimentos no chão de fábrica, por exemplo, continuam a crescer consideravelmente, apostando-se em tecnologia, novas máquinas e equipamentos, assim como na capacitação e na contratação de mão de obra, com o emprego também tendo crescido na ordem de 8,1% na indústria de imóveis. Queria saber sobre impacto econômico mesmo, sabe? A gente tem Tá. uma máxima que diz que no Brasil nem o passado é certo. E o ano de 2024 foi um ano bastante atípico. Se houve boom de consumo se houve pico de produção, recordes de produção houveram, mas houveram É, também um cenário assim econômico bastante desafiador, principalmente por sim. conta da situação econômica e política do Brasil, né? Como que isso afetou o setor moveleiro e se é que isso afetou? Então, a economia brasileira ela apresentou sinais de recuperação ao longo de 2024, com uma queda considerável dos níveis de desemprego e com o PIB acumulando 3,1% de expansão nos últimos 4 trimestres. Fato que, sem dúvida, contribuiu para estimular a demanda interna. Esse efeito, aliás, pode ser observado no consumo aparente de imóveis e colchões, que registrou alta de 11,6% de janeiro a setembro, em comparação ao mesmo período em 23. Mas, por outro lado, como você disse, né, nós precisamos ser críticos. O crescimento do PIB não ocorreu de forma totalmente homogênea e, apesar dos avanços, ainda convivemos com pressões inflacionárias, convivemos com complexidade de alta carga tributária, taxa de juros que voltam a serem elevadas continuamente, um mercado incerto e um custo Brasil persistente.
Esses fatores, na prática, aumentam o custo de insumos, restringe o poder de compra do consumidor e impactam diretamente a rentabilidade das indústrias. E por falar nisso, a falta de um controle mais firme sobre as importações, especialmente de produtos chineses, que parece que agora estão fazendo alguma coisa para isso, né? Merece ser mencionada, porque embora o setor de imóveis mantenha tradicionalmente um superávit considerável na balança comercial, a entrada de itens importados a preços muito baixos aumenta a pressão sobre a indústria nacional e coloca em risco nossa economia. E claro que quando entramos num contexto mais amplo, questões como a desvalorização do real frente ao dólar e ao euro, entre outros fatores, também afetam as cadeias produtivas. Ainda assim, apesar dessas questões relativas à economia global, incluindo conflitos geopolíticos e barreiras não tarifárias, a indústria brasileira de imóveis mantém o seu posicionamento como um player de referência no setor, com as exportações crescendo 1,4% até outubro. É sempre bom destacar, né, Irineu, que a luta e a queixa não é contra a importação, mas sim com a importação com produtos que são ou subsidiados ou são objeto de dumping, né? Se você não paga Sim, imposto no seu lugar de origem, se você tem o governo como sócio, aí nós já não estamos falando de uma disputa legal, de uma disputa justa, que eu tenho certeza que a Bimóvel é a favor. exatamente. Isso complica e o consumidor nem sempre, a maioria dos consumidores não entende essas questões, né? Que existe, por vezes, uma condição muito desigual de competição da indústria nacional com a indústria que é estrangeira, né? Que ela tem, muitas delas têm subsídios locais e nós temos a questão do alto custo Brasil, que a gente fala, que é principalmente no setor de infraestrutura, né, Carlos? A dificuldade para a gente, nós poderíamos exportar muito mais se nós tivéssemos custos menores para chegar ao porto, custos menores para enviar para outros países, né? Mas temos que conviver com essa situação e vamos em frente. E num cenário de desafios como esse que você acabou de citar, entre tantos outros aí que a gente vive aqui no Brasil, a gente nota a relevância e a importância de uma entidade forte como a Bimóvel tem se tornado, nos últimos mandatos, nos últimos anos, cada vez mais relevante, certo? Quais são Sim, os principais pilares de atuação da Bimóvel nos últimos anos que você acha que mereça ser referência nesse momento? muito importante. A Abimóvel, ela centra-se em pilares como competitividade, inovação, design, sustentabilidade, inteligência setorial, integração regional, horizontalização da cadeia produtiva, melhoria do ambiente de negócios, internacionalização, entre outros importantes pontos. Esses são os principais. O nosso setor hoje conta com em torno de 21.700 empresas, né, que empregam diretamente 270 milhões, 270.600 trabalhadores, e indiretamente nós atingimos cerca de 1,1 milhão de trabalhadores. Nosso objetivo é criar condições para que essas empresas sejam mais eficientes e rentáveis, e nossos produtos cada vez mais reconhecidos globalmente. Vou citar algumas iniciativas recentes nossas, né? O projeto Brazilian Furniture, realizado em parceria com a Apex Brasil, é um exemplo relevante da nossa atuação. No último ciclo, que foi o de 23 e 24, nos anos de 2023 e 2024, foram gerados cerca de 367 milhões de dólares em negócios fechados e prospectados em 4.118 rodadas de negócios internacionais, envolvendo compradores de 56 países. E nós temos também o PDCI Mob, né, que é a parceria com o Sebrae, que também vem mudando a realidade das micro e pequenas indústrias do país, que representam cerca de 78% do setor, com muitas delas, aliás, tendo sido reconhecidas em grandes premiações internacionais. De fato, esse foi um grande ano para a Abimóvel e seus associados, que além de projetos e iniciativas já amplamente reconhecidas,
vem atuando também com outros projetos, como no projeto de normalização de imóveis junto à ABNT. Essa iniciativa visa padronizar a qualidade, a segurança, a durabilidade dos produtos nacionais e o que ampliará a confiança do consumidor é a competitividade do móvel brasileiro. Muito interessante que tem no momento que a indústria moveleira está vivendo, e não só ela, a economia como um todo retrata essa realidade, é esse apagão de mão de obra, essa falta de mão de obra, certo? E uma das Certo? maneiras de enfrentar essa limitação que a gente tem cada vez maior é a inovação tecnológica. Como que você entende Sim. que a Bimóvel tem cooperado e colaborado e ainda pode colaborar ainda mais com a indústria moveleira nessa área? Nós temos diversas ações, Carlos, que às vezes não é diretamente ligada, mas que indiretamente ela traz alguns resultados, né? Mas vamos falar então em inovação e sustentabilidade, né? A inovação tecnológica, né? A adoção de tecnologias avançadas como software de gestão integrada, manufatura 4.0, automação e robótica, além de inteligência artificial, sem dúvida incrementa a produtividade e reduz custos. Com isso, as empresas têm ampliado investimentos em máquinas, insumos mais avançados e programas de design integrado, repetindo-se em produtos de maior valor agregado e melhor competitividade. O aumento de 21,7% nas importações de máquinas para a fabricação de móveis entre janeiro e outubro de 2024 comprova esse movimento. Então, a gente tem incentivado bastante as empresas a melhorar o seu parque de máquinas, a investir em novas tecnologias, né? A utilização da inteligência artificial. No programa PDCI Mob, por exemplo, a gente leva essa questão mais forte para a micro e pequena empresa, a digitalização, a inclusão digital da empresa, né? As empresas médias e grandes, evidentemente, elas já têm a sua expertise nisso, né? Mas a gente está sempre aí disposto para ajudar também. Na sustentabilidade, na Abimóvel avançou também com o desenvolvimento do SIMB, que é um programa de sustentabilidade do setor imobiliário, que entrou em um novo ciclo alinhado à Agenda 2030 da ONU. Nesta nova fase, além do apoio às capacitações e certificações, o programa oferece ferramentas práticas para orientar as empresas na integração de critérios de ESG e metas globais de sustentabilidade em suas operações. Isso é algo cada vez mais essencial para se manter competitivo no mercado. E quem tiver interesse em conhecer mais sobre o programa pode entrar em contato com a Abimóvel. Nós temos lá as indicações. Tem muita coisa que às vezes o associado acaba não acessando, né, no dia a dia, mas tem muita coisa que está disponível, sim. Eu tenho uma opinião e uma visão a favor da exportação muito forte, não somente porque eu tive a oportunidade de viajar e conhecer todas as feiras internacionais relevantes durante o meu período de atuação no setor moveleiro, mas também, principalmente, porque eu entendo que quando a empresa está exportando, ela está sintonizada com as tendências e os níveis de exigência mais rígidos que existem ao redor do mundo. Isso traz uma vantagem competitiva muito grande para a atuação dela no mercado nacional, porque ela se torna, a régua dela fica cada vez mais alta, né? E sem Sem contar dúvida. também as próprias questões tributárias, como drawback e outras vantagens que existem. Como que você, presidente da Bimóvel e empresa com bastante potencial exportador também, como é o caso da Caimum, empresa da qual você é sócio fundador, enxerga esse mercado interno versus o mercado externo em termos de oportunidades e desafios para as indústrias moveleiras do Brasil? Essa é uma excelente pergunta, Carlos. Eu tenho uma visão, né, que é própria minha. Se a gente fazendo uma análise do que nós somos o sexto maior produtor mundial de imóveis, né, a nível Brasil, e o 27º exportador, né? Então, eu enxergo que existe uma oportunidade muito grande da gente conquistar mais mercados lá fora. Hoje, nós exportamos para mais de 170 países, né?
mas eu acho que existe oportunidade de ampliar essas exportações para esses países que, obviamente, são os mais importantes, os mercados mais relevantes mundiais, mas também para outros, né? E aí você fala do mercado nacional versus mercado externo, né? O mercado nacional é um excelente mercado também. Nós somos, né, 230 milhões de habitantes, mais ou menos, no país. Quer dizer, é um mercado robusto também, não é, Carlos? E graças a, eu acho, aí eu acredito a nossa competência que eu digo dos industriais moveleiros que estão no Brasil todo, né? E a competência de produzir produtos com alta qualidade, com preço muito competitivo, com design interessante. Isso eu acho que se nós olharmos há 30 anos atrás, de 30 anos para cá, a evolução que nós tivemos nas indústrias moveleiras, nos produtos que as indústrias produzem, na, na, na questão de quantidade que está sendo disponibilizada e entregue, eu acho que a população hoje está muito bem servida, né? Evidentemente que a gente não pode olhar que isso está excelente e parar, nós temos que sempre dar continuidade, né? Até porque o mercado externo, se nós queremos conquistar esse mercado externo, que existe aí uma, uma, uma oportunidade muito grande, né? Ora por questões de conflitos em outros locais, como ora a própria, se a gente olhar a própria pandemia, ela trouxe uma oportunidade de nós avançarmos, por exemplo, no mercado americano, frente aos produtos chineses que estão mais longe e tal, né? Então eu acredito que tem bastante oportunidade, Carlos. Por isso que nós estamos nesse caminho de normalização, normatização. O que nós pretendemos com isso? Às vezes alguma indústria vai olhar, poxa, mas para mim normatizar meus produtos, para mim ter um selo de qualidade, eu tenho um custo. Sim, vai ter um custo, mas o custo é ínfimo mediante aquilo que ele vai ter de oportunidade de demonstrar com mais facilidade o quão seu produto tem qualidade, né? Hoje nós estamos analisando todas as normas europeias, americanas, e estamos adequando toda essa cadeia de normas em todos os produtos, né? Nós já estamos, por exemplo, o guarda-roupa já está com a norma publicada, estamos revendo de assentos, sofás está em vias de publicar, estamos vendo a móveis de cozinha. Então, isso tudo vai melhorar, e eu acredito, aí eu até acho que me alonguei um pouquinho demais na resposta, Carlos, mas eu acredito que é uma oportunidade muito grande para a indústria. Então, nós estamos num caminho de criar um selo de qualidade do nosso setor, entendeu? Isso vai ser fantástico e é uma carência e uma demanda que o setor já tem de muito tempo. Parabéns pela iniciativa e pela condução do processo. Agora, Irineu, nós estamos em 2025. Quais são as projeções para o setor moveleiro nesse ano? Que tipo de expectativa a gente pode ter? Crescimento, manutenção ou o quê? O que nos aguarda? Essa é uma pergunta que os acontecimentos já mostram para a gente que não é fácil fazer nenhuma análise, né, Carlos? Mas enfim, a gente, assim como entidade, nós temos algumas crenças, né? E nós temos a nossa expectativa, né? Então, nosso setor de inteligência de mercado já antecipava nos anos anteriores que a partir de 2024 a indústria de imóveis começaria a apresentar um desempenho mais consistente. Esse cenário vem se confirmando com avanços em relação aos 2 últimos anos e a expectativa é de manter esse ritmo positivo ao longo de 2025. No entanto, é importante a gente ressaltar que esses resultados estão diretamente ligados às condições econômicas e geopolíticas, tanto no Brasil quanto no exterior. O controle inflacionário da cadeia produtiva do setor e a estabilidade nas taxas de juros também são fatores centrais para garantir o poder de compra do consumidor e a previsibilidade de estoques para empresas e, como já sabemos, as expectativas são de piora nesse cenário. Nesse contexto,
a atuação coordenada entre a iniciativa privada e o poder público é fundamental. Além de investirmos em inovação, design, sustentabilidade, qualidade, precisamos avançar com políticas que facilitem o ambiente de negócio. Por isso, nós, da Abimóvel, mantemos um diálogo constante com o governo federal, defendendo medidas de interesse para a indústria moveleira nacional, inclusive ocupando e representando o setor no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial e no Fórum Nacional da Indústria. Então, a gente, como o governo exerce um papel decisivo na criação de um ambiente, um ambiente de negócios mais estável, previsível e competitivo em qualquer país e setor, medidas como a efetiva operacionalização da reforma tributária, do programa Nova Indústria Brasil, que foca na reindustrialização do país, e do recém-lançado Observatório do Custo Brasil, se geridos adequadamente, podem trazer maiores transparência, eficiência e economia nacional, além de impulsionar a competitividade do setor produtivo, que é uma base essencial para o desenvolvimento socioeconômico do país. Irineu, e no que depende da própria indústria, quais são as ações e medidas que ela pode ter para se preparar para 2025? Bom, nós acreditamos que a indústria, primeiro, ela tem que estar antenada, né? Porque hoje nós não podemos viver isolado de forma nenhuma, né? Não adianta falar, eu não olho a política, eu não sou político. Não, nós temos que estar acompanhando a par e passo, porque isso influencia diretamente no dia a dia e na negociação das empresas, né? Então, ela tem que estar atenta, né? A gente tem buscado ver se o governo também traz algumas ferramentas de financiamento de longo prazo para que possa melhorar a parte, principalmente de tecnologia das indústrias. E a gente tem que estar atento para caso surja isso. Também nós temos muitas barreiras globais, né? Principalmente a Europa, uma parte da Europa, a França, eles têm buscado colocar barreiras frente ao agronegócio, mas que também nos prejudica, porque, de uma certa forma, móveis ela faz parte do agro, vem das florestas. Nossas florestas são florestas exóticas, tudo bem, mas eles exigem uma certa comprovação, então, colocando mais barreiras que a gente vai tentando cercear isso através das federações, cercear que eu digo, prorrogar algumas coisas que seriam quase impossíveis para a gente de comprovar numa exportação, que por enquanto não está sendo exigido, mas tem medidas que são terríveis para isso. Então, o empresário ele tem que estar atento às oportunidades, tem que buscar estar atualizado com seus produtos, né? Existe hoje um dinamismo muito grande também em criação, às vezes, de novas matérias-primas e tudo que isso pode influenciar, né? Então, a gente tem que estar atento para, de repente, poder substituir uma matéria-prima por uma outra que traga alguma vantagem tecnológica, alguma vantagem construtiva, enfim, vantagem ecológica. Hoje, né, nós temos que pensar muito na questão da ecologia, o ESG tem que estar presente em todas as indústrias, né? É isso, Carlos, eu acho que é isso. Quando a gente fala em oportunidade de crescimento, você entende que uma das oportunidades que a indústria moveleira pode e deve avaliar e até investir nela é interpretar melhor esse comportamento de compra do público final, que está numa fase de transição, eu diria, não é? Primeiro porque as pessoas hoje estão saindo muito mais tarde de casa do que na nossa época, não é? Estão demorando Sim, muito mais tempo para formar sua casa e constituir sua própria família. Segundo, porque as oportunidades também, a concorrência que existe hoje, são muito maiores do que a nossa época. Nossa época, alguém falava em casar, ele falava, vou casar, vou comprar uma casa, comprar uns móveis e comprar um Corcel, uma Brasília, algo do tipo. Hoje ele tem uma lista tão grande de possibilidades que, se a gente não se destacar nessa lista de preferência, a coisa fica um pouco mais difícil. Ou não? O que você pensa disso? não, eu acho que você está corretíssimo, né? A leitura de mercado ela é muito importante em qualquer setor. No nosso,
muito, muito importante. É lógico, assim, né, Carlos? Eu penso assim, eu acho que o moveleiro, em um certo ponto, ele tem uma vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é que todos, independente de classe social, independente de padrão social, independente de sexo, de tudo, depende do móvel para viver confortavelmente diariamente, né? E nós temos, eu acho que a nossa missão é levar cada dia um móvel que dê mais conforto, tanto ergonômico, que dê mais satisfação visual, que, enfim. E para isso é importante a leitura que você diz, por quê? Porque os gostos mudam, não é? Hoje é uma cor, amanhã é outra, né? É, a, a, o pessoal também, da nossa geração, para a geração que nos sucedeu, e a geração que sucedeu a esta, há diferenças enormes de interpretação de alguma coisa, de uso, né? A gente vê hoje muita gente. A importância do carro, como era para nós na nossa juventude, não é igual hoje para o jovem, né? E o móvel também não tem lá as suas coisas. Então, isso que você disse é super importante, fazer pesquisas para ter a leitura do que o mercado está pedindo, o que o mercado quer, né? É lógico que isso é muito importante. A gente já falou muito aqui, você foi bastante eficaz, inclusive na sua avaliação, quando falou das políticas públicas do papel do governo, né? Mas eu queria só que você desse uma pincelada final a respeito disso e dissesse para nós assim, qual foi os principais, ou principal, ou os principais pontos de apoio do governo para a indústria moveleira nesse seu período de Abimóvel e se você entende que tem alguma coisa que poderia estar sendo feita e que ainda não foi abraçado pelo governo para apoiar a atividade produtiva moveleira? O Carlos, desde a gestão quando terminou a gestão do Daniel, a segunda gestão do Daniel na Bimóvel, começou a Maristela Long, a presidência da Maristela Long. Desde então, nós temos tentado, junto ao governo, reinserir o móvel na questão da desoneração da folha. Mas não conseguimos, nem com o governo Bolsonaro e nem agora com esse governo Lula. Mas isso, nós não arredamos o pé, a gente está sempre batendo, né? Eu já tive N reuniões com o ministro Alckmin, antes nós tivemos reuniões com os assessores do Guedes, mas infelizmente não obtivemos sucesso, né? A gente tem buscado apoio do Congresso, né? Nós estivemos quase que formalizando uma frente parlamentar exclusiva dos moveleiros, mas aí por N condições, por N situações, nós já estávamos com mais de 200 deputados acertados, tudo, mas por N situações chegamos à conclusão que é melhor a gente aproveitar o network que a gente tem com todos os deputados, aproveitar, eu tenho um relacionamento muito bom com o deputado Lupion, que é o presidente da FPA. Então, através da FIEP também, a gente tem buscado sempre levar algumas coisas. Além disso, a gente vem, desde o início desse governo, levando e dialogando para entrar móveis junto no financiamento do Minha Casa Minha Vida, né? Isso é uma coisa que é para beneficiar o setor. Ele não vai beneficiar uma indústria ou outra, vai beneficiar o setor, né? Mas também não é fácil. A gente tem esbarrado em bastante dificuldades. Fala-se com Casa Civil, fala-se com MDIC, fala-se com, enfim, N pessoas, o próprio presidente da Apex, que a gente tem uma proximidade muito grande devido ao Brazilian Furniture, né? Aliás, o que a gente pode dizer de mais palpável, que de uma certa forma tem a influência do governo, é o Brazilian Furniture, que nós acabamos de acertar a renovação. A notícia é que com essa renovação a gente pode dar continuidade no Brazilian Furniture, né? Isso aí consumiu
muito tempo de trabalho, muitos acertos, né? Porque o pessoal está mais difícil, né? E aí a gente tem um outro complicador que vem muito grande é que com o valor do dólar do jeito que está, também a gente não consegue realizar o mesmo número de ações nas mesmas quantidades, né? Mas enfim, nós vamos continuar. A Bimóvel ela tem um, uma expertise muito boa já tanto nos projetos compradores realizados aqui dentro do nosso país, como nas missões internacionais, nas feiras internacionais, né? Então, hoje, o Brasil está muito bem na Feira de Milão, acho que você tem acompanhado, né? Nós tivemos uma evolução muito boa. De uma certa forma, então, que eu digo é que há uma ajudazinha dessa verba que vem da Apex, que alivia um pouquinho para as empresas fazerem essas exposições lá fora, apresentar seus produtos para os compradores internacionais que vêm aqui. Isso, evidentemente, que ajuda bastante na internacionalização. Fora isso, a gente tem uma esperança que, embora a reforma tributária não pareça, parece que já foi bastante depurada e talvez não traga nenhuma redução de impostos, né? Mas a gente, pelo menos, ainda tem a confiança de que acredita, né? Não é que tem a confiança, acredita que nós vamos ter um grande avanço na parte de regulamentações, na parte de burocracia, que vai ser menor, né? A empresa vai precisar de demandar muito menos tempo e pessoas para cumprir com as necessidades que o fisco impõe para a gente hoje. Em linhas gerais, é isso. Muito bem. Agora, assim, o que eu poderia te dizer, né? Eu acho que você até me perguntou o que a indústria pode fazer para melhorar o seu ambiente, né? A gente acha que existem oportunidades e que tem que estar antenado realmente, mas principalmente tem que buscar estar sempre evoluindo tecnologicamente, com um olho no mercado, vendo as pesquisas, vendo, como você falou, realmente vendo as análises que tem, buscando ferramentas que já existem ou até novas ferramentas para enxergar melhor o mercado, não só nacional, mas também internacional, né? Muito bem. No Vitrine Setor Moveleiro de hoje, nós temos o privilégio e a oportunidade de conversar com Irineu Munhoz, presidente da Bimóvel, que faz com a gente aqui um balanço do que foi o ano de 2024 e sua avaliação também sobre 2025. Então, Irineu, nós estamos partindo para o final do nosso programa aqui. Eu quero deixar esse último bloco para você comentar aquilo que eu não perguntei e falar aquilo que eu não deixei você falar. Eu diria o seguinte, né? Atuando no presente, com os olhos sempre voltados para o futuro, né? Cientes de desafios, mas também atentos às oportunidades, a Abimóvel reafirma o compromisso na defesa, no fortalecimento e promoção de toda a cadeia moveleira e de componentes. Em 2025, seguiremos determinados a avançar ainda mais em direção a um futuro mais próspero e sustentável para toda a indústria e para o Brasil. Agradecer mais uma vez nossos associados e parceiros, né? Convidando-os a seguir lado a lado por mais um ano, transformando obstáculos em impulsos para a transformação, a competitividade e o crescimento sustentável do setor e do país. Também aproveito, Carlos, para agradecer mais uma vez pela confiança renovada e depositada em mim, a todos, não só a nossa diretoria, mas a todos os associados. É com imensa gratidão e profundo senso de responsabilidade que eu recebo a oportunidade de continuar à frente da Abimóvel por mais um mandato como presidente. E esse novo ciclo já se inicia com novas ferramentas e ações estratégicas para a modernização do setor, como a expansão de iniciativas lideradas pela entidade de norte a sul do Brasil,
né? Nós temos, por exemplo, Mulheres e Conexões, que nós realizamos em São Paulo esse ano, e agora em março vamos realizar em Curitiba, né? E depois a próxima vai ser na região norte, bem como o fortalecimento das ações internacionais, que a gente continua firme e forte no fortalecimento dessas ações internacionais. E também eu gostaria de antecipar em primeira mão aqui o lançamento de uma plataforma exclusiva de BI, uma plataforma exclusiva de BI, Business Intelligence, para nossos associados, que estará disponível já no início de 2025, né? E confiantes no papel da inteligência de mercado para o êxito no planejamento e no crescimento sustentado de nossas empresas. Mas essa é apenas uma das ações que lançaremos no próximo exercício. Contem conosco para avançarmos juntos em direção a um futuro mais próspero e inclusivo. Contem conosco, que nós contamos com todos. E eu gostaria de aproveitar e convidar aqueles empresários moveleiros que não são associados da Abimóvel para que olhem com carinho e se associem. Quanto mais associados nós tivermos, mais forte nós seremos. Quanto mais forte nós teremos, mais força e capacidade de lutar por coisas melhores ainda para o nosso setor. Porque não parece, às vezes a pessoa não percebe, mas existe uma concorrência muito grande entre os setores da economia, né? E aí aquele que consegue, quando um consegue um benefício, aquele benefício que ele consegue pesa para os outros setores, né? De uma certa forma. Então eu peço a todos que analisem com carinho, venha falar com a gente, né? Se achar que é muito difícil, que é muito oneroso, vamos conversar. Às vezes nós achamos uma forma mais prática de sermos cada vez mais e maiores. Um excelente ano para todos. Quero agradecer, Irineu, a sua disponibilidade, porque eu sei da tua agenda, o tanto quanto ela está exprimida, apertada, mas agradecer a sua atenção para com a plataforma Setor Moveleiro, para com o nosso público, em arrumar esse espaço aí para a gente ter essa conversa, que eu acredito que seja de grande valia para todo o setor moveleiro. E agradecer também você, o nosso público, que nos prestigia, nos tem prestigiado durante esses quase 5 anos ininterruptos de atividade também no canal YouTube, o que nos confere assim uma vanguarda e uma liderança muito forte de audiência também no canal YouTube. Muito obrigado, então, a todos e até a nossa próxima edição aqui nesse mesmo canal.